Mercado da Bola. Mais um Mercado da Bola para você ficar atualizado sobre tudo que está rolando na janela de transferências do futebol nacional. De acordo com o Globo Esporte, o Palmeiras sinaliza a possibilidade de fazer uma oferta de 12 milhões e meio de euros por Matheus Pereira. O Cruzeiro, por sua vez, de acordo com Samuel Venâncio, se mantém relutante. Não deve liberar barato o jogador e estipula um preço médio de 25 milhões de euros para liberá-lo, principalmente para concorrentes aqui do Brasil. No entanto, o Palmeiras entende que pode-se chegar a um denominador comum. Por quanto você acha que o Matheus Pereira poderia ser vendido do Cruzeiro para o Palmeiras? O Botafogo inicia conversas com Marlon Gomes, revelado no Vasco da Gama, atleta do Shakhtar Donetsk da Ucrânia, com passagens pela seleção brasileira das categorias de base. A ideia do Botafogo é acertar bases salariais e ter o sim do atleta para já chegar pronto para uma oferta para a equipe da Ucrânia. O Vasco da Gama tem interesse no atacante Wanderson do Internacional. A imprensa gaúcha informa que o Palmeiras quer entrar na briga por Bernabei, lateral esquerdo, que pertence à equipe do Celtic da Escócia, porém estava emprestado ao Internacional. Os escoceses estão muito relutantes, estão fazendo um jogo duro para vender o atleta definitivamente para o Inter. E o Palmeiras, nos próximos dias, de acordo com Alexandre Ernst, pode ofertar 7 milhões de euros no atleta. Pedro Raul vem sendo sondado por alguns clubes do Brasil e do exterior, mas o alto salário dificulta a possibilidade de negócio. No meio do ano, inclusive, o Fortaleza procurou o Corinthians interessado num empréstimo, mas o alto salário dificultou. Paulo Baia está muito próximo de ser anunciado como novo reforço do Fluminense em empréstimo com opção de compra. O jogador estava no Goiás. O Flamengo está de olho em Alan Minda, atacante da equipe do Celtic Brugge e da seleção equatoriana. O Bahia tem interesse na contratação de Matheus Doria, zagueiro revelado no Botafogo, com passagens no São Paulo e que já está no futebol mexicano há alguns anos. Doria foi companheiro de clube e comandado por Rogério Ceni no São Paulo. O Vasco da Gama chegou a um acordo com o Cruzeiro para a contratação do zagueiro Lucas Oliveira. O jogador estava emprestado ao futebol japonês. Lucas Lima rescinde com o Santos e assinará nas próximas horas um contrato em definitivo com o Sport, um vínculo, portanto, de 2 anos, de um dos melhores jogadores da última edição da Série B. O Sport está de volta à primeira divisão. O Fluminense anunciou a contratação do volante Hércules, comprado do Fortaleza. E com um trocadilho muito bacana, né? Com o desenho do Hércules. Personagem da mitologia grega, tá aí. Hércules anunciado como novo meio-campista do Fluminense. Baita contratação do Flu. Segue em definição em relação à renovação contratual de Thales Magno com o Corinthians. O jogador pertence ao New York City, dos Estados Unidos, que desembolsou 60 milhões de reais para tê-lo em 2021. Foi emprestado ao Corinthians até o meio do ano de 2025. E a ideia do Timão, né, já que ficaria muito complicado fazer, né, o New York City lucrar nessa situação, o Corinthians não tem, né, como pagar mais de 60 milhões de reais no jogador nesse momento. A ideia seria, com a vontade do jogador, renovar o empréstimo do atleta por mais pelo menos 6 meses. Luiz Fernando foi anunciado como novo reforço do Atlético Paranaense. Ele fez a sua última temporada pelo Atlético Goianiense. E o Atlético Mineiro está a fim de atravessar o Grêmio pelo Gustavo Quinteiros? Bom, isso é o que diz parte da imprensa mineira e a gente aguarda para ver o que vai acontecer. O Ceará anunciou a contratação do zagueiro Marlon, que estava no Cuiabá, contrato de 1 ano. Zé Rafael recusou uma proposta do Santos e o Fluminense ainda tem interesse no jogador. Mas as informações são de que ele quer cumprir o seu contrato no Palmeiras. Embora esteja apalavrado com o lateral esquerdo Wendel, o São Paulo tem uma dificuldade com a liberação do atleta do Porto. Se no primeiro momento o Porto parecia que ia liberar com facilidade, com a crise que o clube está atravessando, a pressão por lá, tudo mais, a equipe portuguesa está dificultando nesse momento e a negociação pode demorar um pouco mais.